Mais um podcast do CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes e hoje vamos abordar um tema muito interessante com relação aos cuidados do verão e contamos com isso com a presença da doutora Socorro Martins, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e conselheira do CRM. Doutora Socorro, por favor. Boa tarde, é uma honra para mim estar aqui. Quero agradecer o convite do CRM Paraíba. Doutora Socorro, sem querer desmerecer, lógico que não, mas a senhora é de Campina Grande e a gente sabe que o pessoal de Campina, quando chega o verão, vem em peso para João Pessoa. Aproveitar a praia, o banho. E, assim, na sua visão, como médica, como pediatra, quais são os cuidados que a senhora indicaria para usufruir do verão sem os malefícios que eventualmente pode causar? Olha, principalmente o pessoal que mora lá em Campina, né? Uma serra a 1.000 metros de altitude do nível do mar e com um clima bem diferente daqui. Especialmente esse ano, né? Por esse aquecimento global, então realmente estamos tendo temperaturas muito altas. Né? E as famílias, os responsáveis pelas crianças, adolescentes, principalmente as crianças abaixo de 5 anos, devem ficar atentas com relação ao item da hidratação, né? Do próprio calor, da irradiação, da nutrição, dos possíveis acidentes que férias a gente tem documentado que é um aumento de 25% dos casos de acidentes. Então, temos muitas coisas para serem abordadas e que as férias sejam transcorridas da melhor forma possível, que se aproveitem, né, de uma forma segura e tranquila. Começando assim que está a flor da pele, a pele em si. A gente sabe que existe uma diferença grande, que às vezes o adulto acha que a criança pode suportar a mesma quantidade de calor ou ter uma resistência maior. Pelo contrário, a criança tem uma resistência menor. E quais são as recomendações em relação à pele, inicialmente? Olha, principalmente com relação à exposição solar, porque os raios ultravioletas, eles têm uma intensidade maior, até acima de 10 horas, né, e antes das 16 horas. Então, as crianças, elas devem ficar expostas não mais do que esse período, tá? E às vezes diz assim, não, mas está com guarda-sol, está na sombra. Então, as famílias precisam entender que o guarda-sol, eles não evitam, né, que os raios ultrapassem. Principalmente a areia branca. E a areia reflete a radiação ultravioleta. Então, temos que ter essa consciência de não expor nossas crianças além do que é recomendado. E mesmo assim, aquelas crianças acima de 6 meses, elas devem usar fotoproteção através de suas roupinhas, né? Então, o chapéu, pode usar aquelas roupas com de manga longa e também passar o protetor solar. O protetor, ele deve ser renovado a cada 4 horas. Mas se a criança entrar na piscina, na praia, ou suar muito, a cada vez que ela entrar, tem que estar renovando essa fotoproteção. E com relação a crianças menores, às vezes os pais acham que abaixo de 6 anos podem ir se expor ao sol. O que é que a senhora tenha colocado? Abaixo de 6 meses. Não, não é recomendado você estar com um bebê abaixo de 6 meses em praia e piscina. Vamos lá, por quê? Olha só, tem até alimentação anatômica. O ouvido interno da criança, após 6 meses, ele já começa a ser mais verticalizado, então menor risco de otites. A pele da criança é muito mais sensível, né?
fininha, delicada. A criança ainda não tem controle de tronco, ela ainda não senta, tá? Então não é seguro você deixar essa criança sentadinha na piscina, na areia. Então a maresia, o vento incomoda mais o aparelho ocular dessa criança, é mais sensível. Então o recomendado mesmo é Seria a partir de após 6 meses de idade. E a questão da hidratação. Exatamente. Então, esse é o item. Esse excesso nessas altas temperaturas, esse calor, com essa intensidade, essa intensificação da irradiação UV, então faz com que se tenha uma necessidade de hidratar mais essa criança. E a criança, não pense que ela vai ficar pedindo para tomar líquidos, água, porque ela está brincando, ela esquece. Então, cabe ao adulto supervisionar isso aí. E outra coisa, não é só água, porque a criança, o adulto também, quando ele transpira através do suor, ele perde eletrólitos, não é só água, né? Então você tem que, além de água, oferecer também, se a criança tiver acima de 1 aninho, sucos, né? Uma limonada, uma laranjada, suco de melancia, de abacaxi, água de coco e frio, geladinho. Exato. Né? Porque existe no inconsciente coletivo da população um mito de que líquidos gelados, a criança vai gripar. Causar resfriado. Causar resfriado. E isso é um mito. Então, o que causa resfriados, gripes, são vírus. É né? o contato entre pessoas. E o contato entre as pessoas, a via aérea. Então, nessa época, está altamente recomendado os líquidos serem frios, geladinhos. Não precisa ser congelados, né? Mas frios. Isso aí também vai ajudar. As roupas leves, de tons pastéis, roupinhas tons claros, né? E também lembrando que, às vezes, o pessoal tem uma ideia também que refrigerante hidrata. Pelo contrário. É uma solução que, às vezes, desidrata. Porque a pessoa, qualquer pessoa que coma alguma coisa doce, tem vontade de beber água. E o refrigerante é uma solução hipertônica, né? Que não favorece a hidratação, né? E deve evitar também, nessa época, os alimentos ultraprocessados, né? Industrializados, os suquinhos de caixa. Então, procurar uma alimentação in natura e saudável para a criança. Isso também faz a diferença. E ter muito cuidado, Cláudio, com a água que a criança vai ingerir, né? Através do picolé, do sorvete, das como é que chama aquelas procedência, aquelas geladinhas, né? O próprio gelo. A gente tem uma incidência muito alta. Aqui no Nordeste é muito comum o dindim. O dindim. E tem aqui a raspadinha também, né? É coisa nossa. Então, essa água, se ela não for uma água potável, ela pode transmitir hepatite A, né? E contaminação mesmo, né? Infecções gastrointestinais, inclusive às vezes é só intoxicação alimentar através de um picolé, porque não se sabe a procedência daquele gelo, né? Daquela garrafinha. Então, ficar atento a isso aí. Como também alimentos lácteos, né? As pessoas têm um hábito de levar os iogurtes, né? Para a praia. E deixar mal acondicionado, né? Então, se levar, leva num recipiente térmico, né? Que eu até oriento, bota umas pedrinhas de gelo para aguentar umas 2 horas. Dê esse cuidado com esses alimentos lácteos, com ovos, alimentos perecíveis, de uma maneira geral. Mas você estava falando com relação à roupa, né? A roupa, ela é uma extensão da pele também. E ela tem que ter o cuidado com relação à absorção do calor, né? Exatamente. Que ela tem. Então, roupas, como você bem colocou, leves. Algodão a 100%, porque a fibra sintética, a pele não respira bem. Então, o ideal é que sejam tons claros, como eu falei, e algodão a 100%. Certo. Uma coisa que preocupa, às vezes, os pais é a questão de acidentes, né? Afogamentos é muito comum. Eu trabalhei muito tempo no trauma
E a gente via com frequência nessa época do ano, principalmente no finais de semana, que vai aquela excursão do interior. E como é muita gente, às vezes, por um descuido, a criança acaba se afogando. Quais são os cuidados assim com relação a crianças menores ou até maiores mesmo, quando não se conhece o local para onde se vai e pode eventualmente submeter a um acidente que é natural ali, que já é corriqueiro e as pessoas não têm conhecimento? Realmente, Cláudio, afogamento hoje é uma preocupação de saúde pública mundial, né? Com relação às nossas crianças e adolescentes. A primeira providência é preventiva, é não descuidar, né? Se for à praia, coloca pulseirinha na criança e não deixa, por hipótese alguma, essa criança sem supervisão. Isso aí é fundamental. É fundamental, tá? O ideal é que as crianças, né, a outra medida preventiva é que elas aprendessem a nadar logo cedinho. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, a partir de 1 ano, a criança já começa a desenvolver algumas habilidades motoras, mas não chega a ter a completude mesmo da natação. Se entende que é a partir de 4 anos. Né? Mas é importante que você já mantenha a criança, se puder, a partir de 1 aninho. E dentro de casa, em piscinas também, é outro problema muito sério, né? Então, a criança não pode ficar sem supervisão. Se tiver em casa piscinas, colocar grades. Cercadinho, né? Cercar. Ou então, às vezes, uma rede. Telas, redes certificadas, que às vezes tem redes que Sim. não têm certificação. É importante observar isso. Importante observar isso aí, tá? De colocar no cadeado mesmo, se puder, um portão, para que ter esse acesso, né, à área da piscina, que seja até no cadeado, se possível. Então, redobrar os cuidados. Eu lembro de um caso emblemático que a gente teve um afogamento com uma piscina pequenininha, aquelas de plástico, dentro de casa. Não era questão da altura, mas como a criança engasgou e ficou com um espasmo, ela acabou tendo um quadro de hipóxia grave. Então, lembrar também que o cuidado não é o tamanho da piscina, mas a forma com que a criança, às vezes, ela bate a cabeça ou ingere água e aí pode ter algum problema mais grave. Exatamente. Os estudos mostram que a partir de 5 centímetros de água, a criança já pode se afogar. Então, ela pode se afogar, por exemplo, em municípios que faltam muita água, o pessoal abastece com baldes dentro de casa. Sim. Isso é um perigo, né? No banheiro, o próprio sanitário deve ser mantido fechado, vedado. Pode ser também uma causa de afogamento. Então, afogamento não é só piscina e mar, né? E dentro de casa, a nossa casa oferece riscos para afogamentos. Teria mais ou menos um tamanho ideal que a pessoa pode adentrar dentro da água, ou o nível da água, para que tenha uma certa margem de segurança? Pelo menos, né? Como eu lhe falei, a altura da água, ainda não pense que se você entrar com a água no joelho, essa criança vai estar protegida do afogamento. Ela pode se afogar sem problema, né? Mas o ideal é que ela fique ali na região mesmo, até as perninhas, ali no quebra-ondas, tá entendendo? Que ela fica, a piscininha seja o mais plana possível. E no máximo até a cintura, né? No máximo. Tem estudos que mostram que já é realmente o máximo do máximo, né? A não ser que a criança já tenha desenvolvido habilidades de natação, próximo, né? A questão em si de animais dentro no mar, principalmente caravela, né? Que a gente tem aqui em nossa região. Quais são os cuidados assim com relação à caravela? Realmente, nós que moramos numa região, um país tropical, nessas águas quentes, é o período realmente da circulação, que elas vêm nos visitar com a maior frequência. Não tem como a gente até podia dispensar essas visitas. Essa visitação, né, que nós temos assim, anualmente. Mas
principalmente aquelas pessoas que têm alergias, né, a essas caravelas. O que deve ser feito é ficar atento, né? Quando se sabe que houve já um caso ali naquela região, ali naquele local, evitar por um certo tempo, porque provavelmente terão outras. E quando acontecer, lavar com a própria água do mar e usar o ácido acético, né? O vinagre. Né? Tem até no imaginário popular, inclusive recentemente uma pessoa famosa falou sobre o uso da urina. Da urina. Pelo amor de Deus. Esses aí são os mitos, né, que a gente... Jamais utilizar, e isso pode não só agravar, como pode contaminar também algum ferimento. Você tem uma infecção secundária. Eu, particularmente, eu já fiz uma reação anaflática. A caravela, já fui quase que sendo entubada, né? Fui para UTI e tudo. Foi mesmo? Fui. E assim, sentiu, né? Daquela queimação, aquela dor, e de repente começou a paralisar meus membros inferiores. Eu não conseguia mexer minhas pernas, e foi subindo, eu não conseguia respirar. Foi paralisando os meus membros, meus músculos, músculo diafragmático, os músculos respiratórios. E se não tivesse tido um socorro de imediato, não sei. Poderia. Então, sempre... Ainda tem esse detalhe, né, de pessoas que têm alergias, né, à substância que elas liberam. É interessante também como, às vezes, o pessoal diz, alguns escorpiões não fazem. Depende da sensibilidade da pessoa. Né? Porque o habitual é você ter aquele incômodo, aquela queimação, aquela dor, né? Mas, olha, pode ter alguém que seja mais sensível. Né? Então, assim, ter cuidado. E, assim, desde então, nunca mais eu tomei um banho de mar. E já faz muito tempo isso, que eu fiquei traumatizada. Infelizmente, as nossas águas são muito propícias para banho, né? A gente sabe, mas né? a pessoa, às vezes, quando tem um trauma, ela, de fato, tem medo ou recua, né? Assim, de uma maneira geral, quais são outras orientações que a senhora poderia dizer para aqueles pais que... Afinal, a gente está de férias, né? Esse mês de janeiro tem que aproveitar bastante. Mas quais seriam outras orientações que a senhora poderia abordar? Olha, nós falamos sobre a hidratação, a nutrição, falamos, né, sobre as roupas. E há realmente um item muito importante, é a prevenção de acidentes. Porque, a depender da classe social das famílias, então vai ter crianças que vai ficar dentro de casa e férias de verão é um período soltas e longo. E aquele ambiente em que deveria proporcionar uma maior segurança, né, um desenvolvimento da criança, muitas vezes nossas casas se tornam perigosas. E não esquecer das quedas, né? É o principal, em primeiro lugar, acidentes domésticos. E acidentes domésticos é considerado a segunda causa de morte em nosso país, de crianças de 1 ano até adolescentes de 14 anos. Então é preocupante. Imagina, principalmente, né? Atividades esportivas, às vezes, sem a devida proteção, né? Patinete, bicicleta. Pois é, se você quer dar um brinquedo, uma bicicleta, você lembre de dar também os equipamentos de proteção para aquela criança. Exato, né? Capacete, a tornozeleira. Então, a gente ficar atento a isso aí. Tem a questão também de que algumas famílias ficam muito desesperadas por conta de que não conseguem conciliar suas férias do trabalho com as das crianças. E isso aí cria uma angústia muito grande. O que fazer com essas crianças fora telas? Então, entra também a questão de telas durante esse período escolar, né? Para quem não tem condições de viajar, de conciliar as férias escolares. É extremamente viciante, né? E causa dependência. Seria um tema para só para uma abordagem mais específica. Porém, de uma maneira geral, qual, assim, ainda a recomendação que a gente pode dar? A questão dos acidentes, lembrar que criança em casa é um perigo constante, né? O tempo todo. E que, se alguma coisa pode acontecer, atentar que aquilo pode ser evitado, desde que você esteja atento. Qual uma mensagem que a senhora deixaria
para quem está nos assistindo e ouvindo nesse momento. Presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, uma pessoa extremamente ativa, né? E que teremos o ano que vem o congresso, esse ano, o congresso Norte-Nordeste. O segundo Nordeste PED, né? Que será aqui na Paraíba, lá em Campina Grande. Tá? Olha só, minha mensagem final é que os pais também aproveitem as férias para colocar a saúde das crianças em dia, fazer a sua consulta de puericultura, ver como é que está crescimento, desenvolvimento, né? E principalmente a cadernetinha de vacinação das crianças. Exato. Para começar o ano já tudo em dia. Isso é uma medida muito importante, né? Férias é bom, é brincar, é natureza, né? A gente quer aproveitar ao máximo, mas também não vamos esquecer, descuidar, né? Porque às vezes durante o período escolar falta tempo, né, para isso aí. Então aproveito, eu faço até um chamamento aqui às famílias, né, que olhem a cadernetinha de vacinação de suas crianças. Se não conseguir entender o que falta, o que está para completar, procure uma sala de vacina, pública ou privada, e atualize, e também marcar a consulta de rotina de puericultura de sua criança. E do adolescente também. Eu só tenho a agradecer a brilhante explanação e gostaria de contar outras vezes com a sua participação. Muito obrigado, doutora Socorro Martins. Eu que agradeço pela oportunidade.